Morfemas suprassegmentais. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que será então, morfemas suprassegmentais. Vamos ver o que significa. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre gramática e atualmente estou tratando sobre unidades da gramática descritiva, ou seja, a gramática descritiva em si. O livro-texto que eu estou utilizando é a Gramática do Português Brasileiro. E este autor, ele coloca no seu livro, que é gigantesco, da Taliba de Castilho, as diversas teorias da língua do ponto de vista da gramática. E aí ele traz principalmente 4 teorias linguísticas sobre a língua. Então, a língua como um conjunto de produtos estruturados, ou seja, ele entende a língua como a gramática descritiva, que eu estou gravando atualmente aqui no canal. Língua como um conjunto de processos estruturantes, ou seja, a gramática funcionalista cognitivista. Língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, ou seja, a gramática histórica. E, por fim, língua como um conjunto de usos bons, que é a gramática prescritiva, ou também conhecida como gramática normativa. Então, eu estou na primeira teoria linguística, que é a gramática descritiva, que é um conjunto de produtos estruturados, e gramática é a língua como um conjunto de produtos estruturados. E aí os tópicos que já tratei, postulados da gramática descritiva, procedimentos metodológicos e unidades da gramática descritiva, que acredito que isso vai se repetir em todas as outras teorias linguísticas, inclusive. Então, eu já tratei sobre fonema e atualmente estou tratando também já tratei sobre sílaba e atualmente estou tratando sobre morfema, que, segundo esta gramática descritiva, significa o seguinte: morfema é a unidade mínima da estrutura gramatical. Morfema é a unidade mínima da estrutura gramatical. Ele associa os dois polos do signo linguístico, o significante e o significado, de acordo com a conhecida formulação saussuriana. O morfema também é definido como o segmento maior que o fonema e menor do que a palavra. Ele é realizado por meio de morfes ou alomorfes. Transcrevemos os morfemas entre chavetas e os alomorfes entre colchetes e quadrados. Bom, então esta é a definição. E aí tem um tópico que diz o seguinte, porque esse tópico sobre morfema é muito grande, então é enorme, na verdade, então eu preciso dividir em vários vídeos. Aí diz o seguinte: o repertório dos morfemas gramaticais do português brasileiro, de acordo com a gramática descritiva, compreende morfemas segmentais, morfemas suprassegmentais e morfemas zero. Eu já tratei sobre os morfemas segmentais, que basicamente são os afixos, vogais temáticas, enfim, e morfemas vocábulo. Então, hoje, morfemas suprassegmentais. Vamos ver o que significa. São aqueles que transcendem a linearidade do enunciado. Temos aqui, primeiro, o acento, por meio do qual distinguimos falara de falará, ou então canto de cantávamos. Neste caso, o que distingue as pessoas do verbo é cumulativamente a mudança do acento no radical. Cant, que é o radical, C-A-N-T, e a presença do morfema sufixo mos, cantamos. Segundo, a pausa silêncio entre uma palavra e outra, que permite distinguir hábil de habilidade. Então, hábil de habilidade e fácil de facilidade. Nos conhecidos exemplos de Matoso Câmara, lá de 1942, 1954. Terceiro, a entoação, que nos permite distinguir a afirmação da pergunta, como em você vai, em comparação com você vai com você vai. Então, isto é a entoação. Basicamente, então, morfemas suprassegmentais, morfemas gramaticais do português brasileiro, de acordo com a gramática descritiva. Então, suprassegmentais é aqueles que transcendem a linearidade apenas do enunciado em si. Ele apenas mencionou aqui que são levados em consideração os morfemas do tipo acento, que ele coloca aqui, como, por exemplo, falara e falará, tem diferença. Segundo, a pausa, o silêncio, que existe entre as palavras. Então, habilidade, hábil e idade são coisas diferentes. Se você junta, existe uma pausa ali, então, habilidade. Este também ele considera como um morfema que transcende a linearidade. E terceiro, a entoação, que nos permite distinguir do que seja você vai do que você vai. Isto, então, são morfemas suprassegmentais. No próximo vídeo, quero tratar sobre morfonemas ou morfemas de alternância. O que isso significa? Lembrando, são 4, os morfemas gramaticais do português brasileiro, de acordo com a gramática descritiva. Morfemas segmentais, que são os prefixos, sufixos e afixos. Morfemas suprassegmentais, morfonemas e morfemas zero. Dá uma olhada no vídeo passado, que eu vou deixar bem aqui no final, onde eu tratei sobre morfemas segmentais, naquele vídeo, Valeu. Toda quinta-feira, a princípio, estou trazendo um vídeo sobre gramática aqui no canal. E atualmente estou na gramática descritiva.